Vamos falar um pouco sobre o início do segundo turno do Brasileiro no meio de uma zona de tabela, né? Você vai ter um São Paulo e Goiás no sábado pelo segundo turno, no Morumbi, sendo que você não teve o São Paulo e Goiás no primeiro turno. Jogada a primeira rodada, que foi adiada por um surto de Covid do Goiás, era um jogo que efetivamente precisava ser adiado. O surto foi bem em cima, o Goiás ficou sabendo em cima, mas a CBF passou 19 jogos e ela ainda não remarcou. E não é um caso único, a gente tem vários casos. A gente está com 7 jogos que não foram realizados no final do primeiro turno, e isso causa tanto um descompasso na tabela, como pode eventualmente causar um desequilíbrio no campeonato se demorar muito para haver essa remarcação. Bom, por quê? Porque hoje você tem um dos times que está brigando pela liderança, que é o São Paulo, 3 jogos a menos. Dependendo de quando ele for realizar esses jogos, ele vai realizar sabendo tudo que os seus adversários fizeram. Então, isso é uma óbvia vantagem competitiva, né? Você deixar para realizar quando estiver faltando 10 rodadas, algo nesse sentido, você vai estar dando uma vantagem competitiva para o São Paulo. E por que a CBF não remarcou esses jogos do São Paulo ainda? O São Paulo é o que menos tem mais jogos atrasados, né? A alegação dela é que ela quer evitar que o São Paulo tenha que jogar 2 vezes por semana. Explicando, no início do campeonato, por conta da pandemia e outros problemas de calendário, a CBF baixou para 50 horas o intervalo mínimo entre partidas, né? Que antes era de 66 horas. E com isso você permitia que você tivesse às vezes 3 jogos na semana de um time. Foi o caso do Flamengo, que tinha um jogo remarcado, e aí ele jogou contra o Goiás, Red Bull e no fim de semana contra o Corinthians. Se o Flamengo jogou, outros times deveriam jogar essa sequência de 3 jogos. Mas aí no caso do São Paulo, eles estão evitando para ver se o São Paulo é eliminado, eventualmente, ou da Copa do Brasil, ou da Sul-Americana, e aí sobra um espaço na agenda mais na frente. Agora, por que não foi esperado então anteriormente? Aí a CBF alega que encaixava direitinho o jogo do Goiás no calendário, no caso do Flamengo. Bom, poderia ter muito bem ter um encaixe no jogo do São Paulo com o Goiás, porque o Goiás não está disputando torneios aí no meio de semana. Então é um problema que a CBF são 7 jogos, o turno acaba com 7 jogos a menos, você não sabe quem é o campeão do turno, é em geral uma referência que a gente tem. O campeão do turno, na maioria das vezes, vai até o final do campeonato, é o campeão. Você não sabe porque o líder foi o Inter, mas o São Paulo tinha 3 jogos atrasados, então podia ter até 4 pontos a mais do que o Inter. Então a CBF precisa resolver isso. E não é para deixar para resolver nas últimas rodadas, porque se ela deixar para resolver nas últimas rodadas, ela vai dar uma vantagem competitiva para o São Paulo. É óbvio que com a pandemia a gente previa que ia ter problemas na tabela, mas a CBF aumentou esses problemas na tabela. Primeiro ela permitiu jogos de finais de Campeonato Paulista e Mineiro e Gaúcho terem prioridade sobre o Campeonato Brasileiro, que era um absurdo. Depois ela teve adiamentos por conta de Covid, que foi esse caso só do Goiás, e depois por conta do erro ali, que você tem um problema no calendário da Conmebol com o da CBF, ela teve que deslocar jogos da Copa do Brasil, no caso do São Paulo. Diante dos problemas que a própria CBF criou, ela tem que resolver isso logo. Não dá para deixar pro final do campeonato para remarcar jogos ali quando tiver faltando menos de 10 jogos. Qual?